Século do Povo, 1900-1999. Em 1914, toda uma geração é arrastada para a Primeira Guerra à escala mundial. 70 milhões de homens, oriundos de mais de 20 países, serão chamados ao serviço militar. À medida que se alistam nos novos exércitos de massas, tornam-se números numa guerra de números. E nos 4 anos que se seguiram, foram massacrados mais homens, mais rapidamente e com menos ganhos do que em qualquer outra guerra anterior. 1914, os Campos da Morte. Os primeiros anos do século, como vimos, foram anos de esperança e de otimismo. As pessoas confiavam no futuro e havia uma certa tranquilidade de vida e também alegria de vida. Porquê? Os europeus confiavam na teologia da ciência, da razão e do progresso. Achavam que a ciência ia-lhes dar muito, de novo, e grandes conquistas, e confiavam realmente na ciência. E também confiavam no progresso ilimitado. Por outro lado, pensavam que desde 1970 havia paz. Não direi uma paz total, mas não havia grandes guerras. Havia guerras, tinha havido guerras nas colónias, mas não propriamente uma guerra na Europa. Por outro lado, havia muitos melhoramentos materiais, o nível de vida das populações europeias tinha subido, era a revolução da eletricidade, a segunda revolução industrial, que trazia os seus benefícios. A Europa era o centro do mundo. Tudo irradiava de importante da Europa para o resto do mundo. E, de alguma maneira, a Europa dominava o mundo. E, por outro lado, também havia uma certa estabilidade política nos diversos regimes em que as diferentes potências estavam inseridas. Havia impérios, havia monarquias constitucionais e havia repúblicas. Mas havia uma certa estabilidade política, de uma certa liberdade e de um certo democratismo. Mas a par disto havia naturalmente contradições. Em primeiro lugar, as rivalidades entre as potências europeias, que eram cada vez maiores. De um lado a Alemanha e a Áustria-Hungria, do outro lado a França e a Inglaterra. Havia como que um sistema de alianças tanto cordial, que associava a Inglaterra e a França à Rússia e as potências ocidentais, em que a Áustria e a Alemanha estava associado também o Império Otomano, que era importante. E por outro lado havia a questão social, a questão dos pobres, a questão dos inadaptados, a questão da Revolução Industrial, que tinha trazido muita miséria para as grandes cidades. O movimento socialista começou em meados do século XIX e o Manifesto Comunista é de 1848. A primeira internacional é de 1874. A segunda internacional é de 1889 a 1914. A Europa, a pouco, estava a ser arrastada para a guerra. E foi arrastada para a guerra de uma maneira imprevisível e de uma maneira que ninguém previu. O assassinato do herdeiro ao trono, Francisco José, do Império Austro-Húngaro, obrigou a Áustria a declarar guerra aos sérvios. Os russos não gostaram, puseram-se ao lado dos sérvios. A Alemanha teve medo de perder a aliança com a Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia, e daí veio a França e depois a Inglaterra e avançou-se no domínio da guerra. Meses antes da guerra,
o movimento socialista internacional, que já tinha a sua força nesse tempo, bate-se contra a guerra. Todas as tentativas pacifistas feitas nessa altura são um verdadeiro fracasso. Dias antes da Primeira Grande Guerra, é assassinado Jean Jaurès, o chefe do Partido Socialista Francês. Temos um painel de tudo isso num livro admirável que vos aconselho, que é O Estibou, de Roger Martin Dugard. A Grande Guerra, que começa realmente em 1914, no verão de 1914, e que termina em 1918, foi uma guerra imprevisível, uma guerra longa, uma guerra que, segundo certos historiadores, marca o início realmente do século XX, porque a partir daí o mundo e a Europa foram completamente diferentes. Foi uma guerra de trincheiras, uma guerra dos tais campos de morte, que é o episódio que hoje vamos ver. Campos de morte que são realmente terríveis. Os testemunhos que vos vão ser mostrados hoje são ensinantes e são impressionantes. Esta guerra trouxe 9 milhões de mortos à Europa. Foi uma guerra que teve mortandades, como por exemplo Verdun, 1 milhão de mortos, como por exemplo a ofensiva que os ingleses fizeram no Somme, em que morreram 450 mil jovens entre os 20 e os 30 anos, a elite inglesa, e daí começa a decadência da Inglaterra, a derrota que os italianos tiveram em Camponeto, no norte da Itália, e que deu origem a esse tão belo livro do americano Hemingway, Adeus às Armas. Isto em 1917. Todos os países europeus, exceto a Espanha, os Países Baixos, a Suíça, naturalmente, os países escandinavos, todos eles entram na guerra e, portanto, também Portugal entra na guerra, e vamos já falar do que foi a guerra para Portugal. Em 1917, a frente russa começa a desmoronar-se, e com essa derrota permanente dos exércitos russos vem a revolução. Os soldados e os camponeses recusam-se a combater e fazem a primeira revolução, derrubam o czar, e é a Revolução de Fevereiro, a Revolução Democrática, cuja grande figura emblemática é Kerensky. Meses depois, e depois da chegada de Lenin, dá-se a Revolução de Outubro, que inaugura uma outra fase da história deste nosso século XX. A entrada dos Estados Unidos na guerra também foi decisiva e deu-se em 1917, justamente porque os submarinos alemães, meteram ao fundo barcos de transporte americanos. E Wilson não pôde aceitar isso. A opinião pública americana reagiu com muita força e Wilson aproveitou para a entrada dos americanos na guerra. Esta guerra custou 2 milhões de mortos aos americanos. Podemos interrogar, quando se chega ao dia do armistício, em 11 de novembro de 1918, quem é que ganhou com a guerra? Realmente, podíamos dizer que ninguém ganhou. A Europa destruiu-se a si própria. 4 impérios desapareceram. O russo, o austro-húngaro, o alemão, o otomano. A Inglaterra, com esta primeira guerra, inicia-se o longo caminho da sua decadência. A França fica realmente arrastada. O fim da guerra marcou também o fim da confiança. O terror, o medo do futuro e, ao mesmo tempo, uma fúria insensata de viver. A confiança na ciência desaparece, porque se percebeu que a ciência também servia para destruir e não só para construir e para trazer o bem. Por outro lado, os cidadãos, as populações revoltam-se contra a guerra. Não querem servir de carne para canhão. A guerra
conduziu, por isso, à revolta e à revolução. Há um livro maravilhoso de Henri Barbusse, Le Feu, O Fogo. Esse livro é, talvez, a melhor síntese que se escreveu sobre o que foi a Guerra de 1914-18. Quando a guerra rebentou, em agosto de 1914, ninguém podia prever o que se avizinhava. Nas capitais da Europa, o ambiente era de entusiasmo patriótico. Es war eine Hurra-Stimmung sondergleichen. Überall Fahnen über Fahnen, Blumen über Blumen. Den Soldaten wurden Blumen zugeworfen. Die Gewehrläufe, oben in den Gewehrläufen steckten Blumen. Sie bekamen Zigaretten, sie bekamen Schokolade zugesteckt. An ihrer Seite gingen die Bräute oder die Mütter oder so. Und es wurde gesungen in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Cada nação esperava tirar os seus proveitos da guerra. Tinham alianças a honrar e velhas contas a ajustar. All over the world, there are young fellows who say the war is just an adventure, and it's our country, and it's patriotism, and it's partly to get decorations. It's a mix. It's a mix, and it's wonderful because you get away from family and so on. You're all of a sudden on your own at 18 or 19 or 20, which is great. Há anos que os franceses temiam a agressão alemã. Agora esperavam pôr termo à ameaça de uma vez por todas. Ah oui, on a cru que véritablement la furia française véritablement allait faire des miracles. 48 heures à Berlin, rien ne nous étonnait. On n'a pas cru du tout à une guerre qui allait se prolonger et qui allait être aussi cruelle. Non, pas du tout. Por toda a parte, as pessoas acreditavam no que os seus governantes diziam, que as condições de vida melhorariam depois da guerra e que os soldados voltariam em breve. Em São Petersburgo, os russos foram mobilizados para combater pelo czar. Em Viena, os soldados austro-húngaros estavam prontos para lutar pelo Império dos Habsburgos. No início da guerra, a Grã-Bretanha era o único país que recorria a voluntários. Mas os homens apresentaram-se em massa, temendo perder uma guerra que poderia estar terminada pelo Natal. The atmosphere, it was certainly electric, but almost unbelievable. We now were excited about it and all ready to join in because everything had been rather, too peaceful almost until that time. The country was overrun by volunteers in such numbers that I think the government could deal with them for a long time. Os planos de mobilização que tinham levado anos a preparar foram rapidamente postos em prática. Era uma guerra planeada ao mínimo pormenor. Comboios especiais levavam milhões de homens para as frentes de batalha, com toda a eficiência industrial de que os governos modernos podiam dispor. À medida que os homens se incorporavam nos enormes exércitos, os seus sonhos individuais e ambições pessoais eram postos de parte. A guerra cedo tomou proporções mundiais, quando os países europeus recorreram aos seus impérios ultramarinos para mobilizar mais tropas. Só da Austrália partiram 300 mil homens. E mais acorreram da Nova Zelândia, África do Sul e Canadá, em auxílio da Grã-Bretanha. In Australia at that time, we were part of the British Empire and we were very loyal to Britain.
and we felt it was their war. It's a bit different today, perhaps, but at that time, that was the feeling. Apart from which, if you stayed a year too long, you'd have got a white frill from the girls. No, it was a thing to do. Mais de 100 mil indianos foram apressadamente embarcados. Ao chegarem à França, foi-lhes distribuída roupa interior de lã. Chakunga vinha de uma aldeia na fronteira birmanesa. Bizi sarkar indagnahi ahtil veka takverengel. Tin sabram hute pokadi boka. Val feren ram shishelen yantia tu yantuanin mukataka kakala. Os franceses mandaram vir trabalhadores contratados da China para fazerem os trabalhos pesados. Tratavam-nos com rudeza. Mais soldados vieram das colónias francesas em África. E ao fim de 3 anos, a guerra poria em campo a nação mais poderosa do mundo. Quatro milhões de jovens americanos foram rapidamente recrutados quando os Estados Unidos puseram fim à sua neutralidade em 1917. Muitos estavam tão desejosos de participar como Albert Powys. I liked America. I guess I was patriotic. Because every time I heard the band play a good marching song, I'd have cold chills run up and down my back. O número de soldados negros nas hostes americanas era desproporcionadamente elevado. O governo afirmou a todos os recrutas que iam entrar numa guerra para defender a democracia. I'd never heard of democracy before. I never knew what the hell I was fighting for. All I knew, I liked the uniform and I wanted to be in the army. It's your country, it's my country, with millions of real fighting men. Sem saberem muito bem o que os esperava, os soldados que partiam de Nova Iorque enganavam o medo com um pouco de humor negro. In the distance we saw Statue of Liberty. And we had a bunch of comics on the show, on the boat, you know, and one of them said, "Did you hear what that statue's saying to you?" And we said, "No." He's saying, "That's your ass, big boy, that's your ass." That means you're never coming back. You're gone. Para combater os exércitos imensos, uma nova geração de armas seria posta no terreno. O que as novas armas tinham em comum era a sua capacidade de matar mais homens mais depressa. As novas metralhadoras podiam disparar 600 balas por minuto. Mas apesar das novas armas, a preparação das tropas baseava-se ainda nos manuais militares do passado. As soluções para ultrapassar novos obstáculos, como o arame farpado, eram inadequadas. O soldado Walter Hare não ficou bem impressionado. Run the scrapper good. I spent at West Hartlepool. I learned how to salute officers, which seemed to be the main thing in the army. I learned to slope arms and present arms, which you can't do in a muddy trench. I fired 5 rounds before I went out to France. I never saw a grenade. I never saw a machine gun. So I was a rookie when I went to France. Walter Hare servia no exército britânico, que se juntara à França e à Rússia contra a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Turquia. As potências centrais ficaram confinadas por uma ampla frente inimiga. Havia frentes de combate a leste. A sul, a Itália entraria mais tarde. E combatia-se também no ocidente. Para o comum dos soldados, a experiência dos primeiros meses de guerra pouco diferiu das guerras anteriores.
Quando a sucessão de marchas aceleradas levou os alemães através da Bélgica até ao norte da França, onde franceses e britânicos tentaram detê-los. Numa rara película da época, vê-se a cavalaria britânica avançar em terreno aberto, como sempre fizera. Mas havia sido detetada por artilheiros alemães. A câmara estava a filmar quando o objetivo foi atingido por granadas de TNT. Bastaram alguns meses para se tornar evidente que a artilharia moderna era tão poderosa e certeira que as táticas tinham de mudar. Os dois lados tiveram de adotar posições defensivas. Para os soldados, isso significou que a guerra viria a transformar-se numa longa e sangrenta batalha de desgaste. Ambos os lados começaram a cavar trincheiras, a partir do Canal da Mancha, através do nordeste da França até à fronteira suíça. Britânicos e franceses de um lado. E a poucas centenas de metros, os alemães. À medida que as linhas da frente eram reforçadas e concluídas, redes de trincheiras de apoio e de comunicação rasgavam a paisagem campestre. As unidades de transmissões instalaram linhas telefónicas para ligar a frente com a artilharia e o quartel-general na retaguarda. Foi o início de um longo impasse. Nesta guerra de trincheiras, defender uma posição era muito mais fácil do que tomar a do inimigo. Os homens mantinham-se abaixo da linha do parapeito, mas ambos os lados se observavam sem cessar. Os atiradores vigiavam pelas frinchas de aço, prontos a disparar sobre tudo o que se movesse. Os alemães acreditavam que lhes bastava ficar onde estavam, no território que tinham tomado. Escavaram bunkers sofisticados para se protegerem dos bombardeamentos e puseram-se à espera. Escavadas à mão ou com perfuradoras mecânicas, estas tocas humanas chegavam a atingir os 50 metros de profundidade e tinham vários níveis. Existiam cozinhas, camaratas e enfermarias subterrâneas. Algumas trincheiras tinham eletricidade e água canalizada. Os soldados aliados admiravam a minúcia dos alemães. Ah, ben, ils étaient plus organisés que nous. Ils étaient beaucoup plus travailleurs que nous. Alors, et puis eux, ils avaient fait, nous, dans nos états-majors, on était une armée offensive, tandis qu'ils voulaient rester là, et alors ils avaient fait des sapes, ils avaient fait des abris pépères quand on avançait, comme en Champagne, à trouver des abris. Ils vivaient 40-50 là-dedans. Peinard, ils étaient à l'abri. Certas zonas da frente permaneciam calmas meses a fio. Um soldado francês escreveu: tornámo-nos máquinas de esperar. Neste momento estamos à espera de comida. A seguir, esperaremos pelo correio. E depois ficaremos à espera de outra coisa qualquer.
in the early days, of course, there were so many boring days and very little fighting. I used to do a lot of sketching. It filled the time, and I got ideas from whatever happened the day before. A listening patrol would be sent out occasionally to get as close as possible to the German trench and to pick up any sort of information that might have been given you by Germans talking amongst themselves. And one just thought of a German champing away and making a noise while he ate. Atrás das linhas, equipas de talhantes, cozinheiros e padeiros labutavam para alimentar os soldados. As tropas do Império Britânico deveriam comer carne fresca regularmente, mas, regra geral, só comiam carne enlatada e biscoitos secos. A comida dos soldados alemães era pior. Não lhes faltava o pão do exército, mas os outros mantimentos foram cortados quando apertou o bloqueio dos aliados aos portos alemães. Tinham de complementar as suas rações o melhor que podiam. Of course there was always hunger. We ate on our dark soldiers' bread artificial honey, but it wasn't bad. There were a lot of horses killed, and of course we had a lot of horse meat. It looked funny when there was a dead horse. A troop passed by, and 10 minutes afterwards there was nothing but the bones left, because everybody put a piece of meat into his pocket to cook it in the evening, or give it to the goulash gun, to give it to the fellow who made us the soup. And the soup, there was mostly dried vegetables, which we called barbed wire. It was so hard. But if you put a piece of meat, of horse meat in there, it tasted after something. Nesta guerra, mediam-se não só as tropas, mas também o poderio industrial. A organização e o transporte das peças de artilharia e munições levou o planeamento e a logística militares a novas alturas. No auge da guerra, os alemães tinham mais de 20 mil peças de artilharia pesada e uma rede de centros de manutenção. Nos depósitos do lado aliado, grande parte dos trabalhos pesados era feito por tropas coloniais. Eram homens habituados ao calor do verão, mas nunca tinham passado pelos invernos europeus. Kami tu na vur zamlok la zam mai kami vakare bir katte tu an konga zon ho hier nai te pona. Nas frentes mais vastas do leste, o equilíbrio entre os dois exércitos era menor, dando lugar a uma maior movimentação. Os alemães obrigaram as tropas russas a recuar após uma violenta batalha na Prússia Oriental logo no início da guerra. Mas os russos tiveram mais êxito contra os austríacos. Os combates estendiam-se ao longo de centenas de quilómetros e os camponeses russos, mal esfiados,
sofriam baixas crescentes. No final de 1914, metade dos homens que haviam partido para a guerra no verão estava morta ou ferida. Comboios hospital, doados por patrióticas princesas russas, apoiavam os inadequados serviços médicos do exército. Max Kleinmann foi ferido no peito e transportado imundo do campo de batalha para um dos comboios. Но на следующий день я проснулся, а передо мной хорошенькая сестричка. Ну, раз так ты начинаешь оживать. Ожил? Я спрашивал у нее. Я говорю, сестричка, ну, сама-то она боялась подойти ко мне, потому что вши так и лезли. А работали, грязные работы делали санитары. А что касается этих девчонок, это было не откуда-нибудь. Это были из высокопоставленные, так сказать, семейств, по всей вероятности. Беленькие были блондиночки, в косынках. Na frente ocidental também havia piolhos. Para homens habituados a manter-se limpos, as semanas de imundície eram desmoralizadoras. When we come out of the line, there were big army baths, steam baths, and you went in there and you passed in all your clothing. You had a hot bath, and you came out and you got new issue of clothing, different clothing. That was supposed, of course, to be lice-free, but the steam laundry didn't kill the eggs. And round the armpit where the lice used to lay their eggs, we used to just pull them off and light a cigarette, or if we could get over a cigarette or a cigar, that was better, and just burn the eggs. You just put them on, the eggs would explode. And you just singe the singlet shirt. That didn't matter, but that killed the eggs and the lice, and you had a free go for a while until you got back and got infested again from the surroundings. Os postais e cartas que enviavam para casa eram censurados, mas de qualquer modo, os soldados sentiam dificuldade em relatar às famílias as verdadeiras privações da guerra. Le 17 septembre 1916. Ma chère maman, je suis en très bonne santé et j'espère que chez nous, tout le monde est de même. J'ai reçu mon petit colis hier, ça m'a fait plaisir car en ce moment-là, on la saute un peu. Pour ici, c'est toujours pareil. Ça chie en ce moment, mais pas trop sur nous. Donne le bonjour à tout le monde. Pour moi, je ne veux pas t'en dire plus long, car je n'ai pas le temps. En attendant le plaisir d'avoir des nouvelles, je t'embrasse bien fort, ainsi que Louise. Ton fils qui pense bien à toi. Marcel. Quando saíam das trincheiras em licença, os soldados esforçavam-se por esquecer a guerra. Poor Johnny's heart went pity-pity-pat somewhere in sunny France. He met a girl by chance with the naughty glance. She looked just like a kitty cat. She loved to dance and play. So he learned no French. When he left the French, he knew well enough to say, Oui, Marie, will you do this for me? Oui, Marie, then I'll do that for you. I love your eyes, they make me feel so loony. You'll drive me loony. Ella Burt descobriu que era especialmente popular. I don't know, but the French people seem to like black boys. The blacker the boys were, the more they'd go for them. I couldn't understand that. And we'd go into one of the pubs where they sold beer, and there'd be a bunch of white boys in there with the French gals. The minute the black boys come in, woo,
They'd run and they'd walk up, the white boys would walk out. But they like black boys. I don't know why, but they were crazy about black boys. 70 anos depois, Tilla Bird ainda guarda uma fotografia da sua namorada francesa. Para fortalecer a vontade de vencer, usava-se pela primeira vez a propaganda de uma forma maciça. This propaganda, they told us about them killing women and children and one thing and another. They had a lot of propaganda about that there. The Hun, you know, they called him. And how he'd go through these villages when he'd capture them and kill all the people off and that there. That's the stuff that they told us, to feed you up to get you mad, I guess. As atrocidades alegadamente cometidas pelos alemães na Bélgica eram apresentadas de forma melodramática. Wir waren wütend über diese Diffamierung. Wir haben sie immer als bösartige Propaganda bezeichnet und wir hatten das Gefühl, dass wir Deutsche nicht in entsprechender Form antworten konnten. Os soldados de ambos os lados ficavam expostos aos maiores perigos quando se tentava quebrar o impasse e pôr os exércitos novamente em marcha. Os comandantes britânicos e franceses sonhavam com uma grande ruptura das linhas inimigas. Em 1916 planearam a maior operação até à data, a qual concentraria uma terrível barragem de artilharia sobre um único setor das linhas alemãs, junto ao rio Somme. Transportou-se 1,5 milhão de granadas para junto das baterias. As granadas de fragmentação, com esferas de chumbo, visavam penetrar na carne, provocando o máximo de baixas. O TNT destinava-se a arrasar os abrigos alemães. Durante 7 dias a fio, a artilharia britânica fustigou as trincheiras alemãs, enquanto tropas frescas esperavam a ordem de avanço através da brecha que contavam abrir nas linhas inimigas. O ribombar da barragem de artilharia ouvia-se do outro lado do Canal da Mancha. Um general britânico afirmou: é só uma questão de matar um número suficiente de boches. Enquanto as granadas caíam sobre as suas cabeças, os alemães mantinham-se nos abrigos, profundamente escavados no solo. Os aviões sobrevoavam o campo de batalha para ajudar a artilharia a acertar no objetivo. Não tendo a rádio aparecido ainda, eram eles que lançavam mensagens aos artilheiros. Cecil Lewis participou nessas patrulhas como piloto. We know when they were going to fire. We watched to see the pop of the gun going off. We watched, you know, to see the bursts of the shell falling, and it fell, and we know was it over, was it behind, was it to the left, was it to the right, and that in that rudimentary way we ranged the guns, you know, one at a time, and the battery had 4 guns, so it took a whole patrol of 2 hours to range those 4 guns on one objective. So you could see what a primitive thing it was, and why, in fact, it ended up by everybody just pooping off their guns for all they were worth until the whole battlefront was absolutely one solid mass of bursting shells. It was just like a field of snow. When a shell passes close to you, there's a great turbulence of air with the shell passing, and that makes the machine jump. So when your machine jumped or went down, and you knew jolly well it was because you'd just been missed by a shell. Depois de terem chovido 20.000 toneladas de granadas sobre as posições alemãs, os britânicos prepararam-se para atacar, confiantes de que nem um soldado inimigo sobrevivera. Chegou-se a dizer a um batalhão: podem levar a arma ao ombro, acender os cachimbos e marchar até Pozières sem encontrarem um alemão vivo. A barragem de artilharia parou e deu-se início à ofensiva.
I climbed out, got through the wire, and we're crossing no man's land when machine guns opened out on us, and some of our chaps were dropping down the side of me. 100.000 soldados avançaram, mas o bombardeamento não tinha destruído o arame farpado. Os alemães saíram das profundas trincheiras e ceifaram os homens que avançavam. Ficámos surpreendidos por vê-los avançar, afirmou um atirador de metralhadora. Era só carregar e voltar a carregar. Nem era preciso apontar, bastava atirar para o meio deles. Walter Herr conseguiu chegar às linhas alemãs. Kept going, I got to the German barbed wire. I got through that, all right. And jumped into a German trench. We stayed there all that day and the following night. No food, no water, getting short of ammunition. But one of our chaps from headquarters came forward to us. And he said, "Oh, I'm bringing orders for you. You've got to retire to the trenches you left as best you can. Get back as best you can." So I finished up there where I left. I think there were 230 odd casualties, and we never gained a yard of ground. I'd lost a lot of my pals that we needed them. I thought how stupid it was. No fim do primeiro dia, havia 20.000 soldados britânicos mortos e 40.000 feridos. Os comandantes continuaram a mandar avançar tropas frescas durante 3 meses, muito depois de se tornar claro que era impossível romper as linhas. Aos olhos dos soldados, os seus chefes pareciam distantes e desconhecedores da realidade. The trouble was that the people who gave these orders for the attacks were in a chateau 10 miles behind the line. Had never been to the trenches. They didn't know what the conditions were like. Quando o alto comando alemão ordenou contra-ataques, foi a vez dos seus soldados abandonarem as trincheiras. Wenn ich zusammen mit vielen anderen Kameraden gleichzeitig nun aus dem Graben ausspringen muss, ausklettern muss, dann vergeht das Gefühl der Angst. Dann hat man die innere Verpflichtung, fühlt man, mit den anderen zusammen vorzugehen und den Nächsten nicht im Stich zu lassen. Das Gefühl der Angst kommt eigentlich nur dann, wenn eben Infanteriegeschosse in unmittelbarer Nähe an einem vorbei pfeifen hört. Und dann wirft man sich automatisch ganz unbewusst wirft man sich auf die Erde. A ciência moderna criou o gás venenoso para aumentar a agonia. Os alemães foram os primeiros a usá-lo. Os britânicos e os franceses seguiram-lhe o exemplo. Os artilheiros usavam máscaras para disparar os contentores, certificando-se antes de que o vento soprava na direção correta. Terrific bombardment going on somewhere, and then this gas caught my throat, and I thought, oh God, gas, and I felt like doing nothing but taking to my heels, running away, trying to get away from this insidious cloud of gas which was creeping quietly over the ground. You could see it moving just slightly over the ground, and all the time I was getting this awful gas into the throat and lungs. Os efeitos do gás de fosgênio faziam-se sentir lentamente. Começava por um ardor nos olhos e na garganta. Depois, a dor aumentava. A vítima podia levar 48 horas a morrer, por afogamento,
dado os pulmões ficarem cheios de líquido. Mas a maioria das baixas era causada pelas balas e granadas. High explosives, when they detonated, they'd explode and there'd be pieces of metal, perhaps 8 or 10 inches long, jagged. They, without any trouble at all, could cut a man's head right off, a leg cut off, an arm cut off, a chest exploded. There were some horrible wounds from this type of shells. Ted Snout era maqueiro e recolhia os feridos no campo de batalha. There were no painkillers, tablets for painkillers we know them today. They didn't exist. Chloroform was only used on the seriously wounded for any necessary surgery. Other than that, they just had to tolerate it. I saw one man, the whole of his stomach ripped open. This doctor just took the whole bowel of the stomach right out and just put cotton wool back, a bed of cotton wool, and put it back into place. He was only trying to make the man comfortable. He died. There was no hope for him. Se os feridos sobreviviam à longa viagem de regresso da terra de ninguém, eram tratados em hospitais atrás das linhas. Um cirurgião francês escreveu: a sala de operações começa a funcionar cerca das 8h30 da manhã e as nossas 4 mesas estão sempre ocupadas até à 1 da manhã seguinte. Fizemos 273 operações em 4 dias. Um soldado inglês foi tratado por uma jovem francesa. Et depuis 2 jours, il est mourant et il attend sa mère. Bon. Alors j'étais à côté de ce garçon, moi il m'avait absolument bouleversé, c'est terrible. Et il a senti qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Et alors, il tendait ses pauvres mains. Alors, je lui ai pris les mains, et puis là, je ne sais pas ce qui m'a pris, surtout de la part d'un enfant, mais j'avais été bouleversé, et je me suis dit, il attend sa mère, eh bien, je vais lui donner le baiser qu'il attend, et je l'ai embrassé. Et je ne peux pas en parler sans encore être toute bouleversée. Et je n'ai jamais eu l'idée de demander le nom de ce garçon, je n'ai jamais su, mais je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai embrassé et il est mort. Os horrores desta guerra levavam os homens a procurar conforto espiritual e a inutilidade da carnificina punha à prova a fé mais arraigada. Os capelães garantiam aos respectivos exércitos que Deus estava do seu lado e abençoavam as armas antes destas cumprirem a sua tarefa. A dada altura, nas linhas francesas, os soldados abrigados em cavernas construíram uma capela subterrânea. Os degraus levavam à linha da frente. No ano da Batalha do Somme, os alemães tentaram, por sua vez, pôr termo ao impasse e ganhar a guerra. O seu objetivo era massacrar o máximo de soldados franceses. Em Verdun, no nordeste da França, lançaram uma ofensiva sobre um grupo de fortificações estratégicas, sabendo de antemão que os franceses fariam tudo para as defender. E o comandante-chefe alemão previa: uma vez atraídas, as tropas francesas sangrarão até à morte.
de artilharia alemãs bombardearam uma faixa de 13 km da frente francesa. A armadilha funcionou. O alto comando francês ordenou que Verdun fosse defendida a todo o custo, lançando divisão após divisão na batalha. A França necessitava desesperadamente de homens. Enviavam-se para a frente grupos de idade cada vez mais avançada. Ao passarem pelo quartel-general a caminho de Verdun, alguns baliam como ovelhas. Disseram a uma unidade: a vossa missão é de sacrifício. No dia em que os alemães quiserem, massacram-vos até ao último homem e é vosso dever cair. Quando a resistência francesa foi fortalecida com artilharia pesada, também os alemães tiveram de fazer avançar cada vez mais homens. Agora eram eles que sofriam a sangria. O alferes Ernst Weckerling viu-se encurralado pela artilharia francesa na cratera de uma bomba. Es war wie eine Hölle. Die Luft war geschwängert von Granatenrauch, von der dauernden Schießerei der Franzosen. War ein Tal, in der kein Wind kam, der die Luft wieder reinblasen konnte. Durch die schlechte Luft hatten wir Atembeschwerden. Alors les rats, ils rentraient dans le vêtement du... ils mangeaient déjà les lèvres et puis le nez. Alors, au bout de quelques jours, le cadavre, il vient noir, on croyait que c'était les nègres, mais non, c'était des pauvres types que les rats avaient bouffé leurs lèvres et puis il était noir, alors on croyait que c'était... Il n'y a plus de lèvres, plus de nez. Alors après, ils rentraient dans les capotes, ils mangeaient, il y avait des rats comme ça, ils... Ich musste doch alles aus dem toten Körper herauspulen, aus den Taschen, aus der Brusttasche, aus den Hosentaschen und ich musste hier auf der Brust die Erkennungsmarke freimachen und abnehmen. Ich kam mir manchmal vor wie ein Mensch, der im Blut rummengen muss, also manchmal waren die ganzen Oberkörper zerfetzt von den Granaten oder Gliedmaßen hingen da rum. Verdun marcou uma nova etapa na desumanização dos soldados na Primeira Guerra. Após 10 meses e 700.000 baixas francesas e alemãs, a linha da frente estava praticamente no mesmo sítio do início. E Verdun era um atoleiro infecto, apinhado de restos humanos. Alors, on choisissait de sauter de l'un à l'autre. Alors, je vous dis, on sautait plutôt sur le dos. Parce que si on marchait sur un ventre, le pied, il rentrait dedans, c'était affreux. Alors, on sautait sur le dos de l'un à l'autre, comme ça. Si on marchait sur la terre, on avait de la boue jusqu'au mollet. C'était terrible. Et de voir ces pauvres plats qui étaient allongés là. Puis, on voyait des morts. Hein. Em Verdun, no Somme e na Flandres, a combinação da chacina com o desespero humano e a lama tornou-se a experiência essencial da guerra. The whole area, man, it was pockmarked with shell holes. There wasn't a piece of ground that was virgin. Just a wasteland, I mean, as far as you could see. That would be the worst. There was nothing ever to compare with it, as far as I'm concerned. Wounded lying in the mud and sinking into the mud and not able to get out and not able to get to.
And that would happen quite a lot. There were a lot of men drowned in the mud in Passchendaele. O pesadelo dos campos da morte pusera à prova a disciplina dos exércitos de massas. Alguns soldados tentaram voltar para casa à sua maneira. I saw one of our battalion lads laid out on the ground on top of the parapet with his legs up in the air. And I said, what are you trying on? He said, well, I'm trying to get a wound if I can in my legs. He said, there's quite a bit of machine gunning going on and a few rifle fires. He said, I thought I might get a bullet through my leg and get home to Blighty, which of course meant to get home to England. He said, I can't stand any more. I'm absolutely at the far end. I'm done for. I said, we all feel like that. He said, no, you don't feel like that. I said, we do, every one of us. But we have a job to do. We're going to do it. Muitos dos homens apanhados na barbárie da guerra industrializada eram mais instruídos do que os soldados das guerras anteriores. Mas apesar de mais bem informados, não estavam em posição de questionar as ordens que lhes eram dadas. As penas pela recusa de combater ou pela deserção eram severas. No exército britânico eram aplicadas a homens que sofriam visivelmente de neurose de guerra. Quem quer que desobedecesse às ordens era submetido a conselho de guerra. Em 1916, o soldado Arthur Harp foi encontrado num abrigo subterrâneo quando devia estar a combater. À semelhança de 300 outros homens, foi condenado à morte. Nos documentos de recurso da sentença, o general Head escreveu: como poderemos vencer se este recurso for aceito? Os soldados do exército francês foram os primeiros a rebelar-se contra a situação. Na primavera de 1917, após tremendas perdas em mais uma ofensiva fracassada, o moral ruiu e metade das divisões do exército amotinou-se. Um deles declarou: somos homens e não animais para o matadouro. Durante semanas, o exército esteve em efervescência. Os comandantes franceses compreenderam que tinham de mudar de tática. Os ataques inúteis foram suspensos, mas 55 revoltosos foram fuzilados. Na frente leste, as tropas russas perderam toda a fé nos seus chefes, após mais de 2 milhões de mortos e de tomarem conhecimento da agitação que agraçava no país. Quando chegaram as notícias da Revolução de Outubro em São Petersburgo, os russos pararam de combater e os soldados de ambos os lados saíram das trincheiras para confraternizar. A disciplina entrou em ruptura e os soldados russos organizaram comitês revolucionários. Os desertores ameaçavam os oficiais que tentavam detê-los. Очень просто, понимаете, ушел я, только не только что я ушел один. Все уходили, понимаете, уже, понимаете, нас нельзя было уже удержать в то время, потому что полный развал уже получилось. Все понимаем, всем уже надоела эта война, понимаете, полный развал получилось, так что полное дезертирство. Офицера уже боялись нас, всех солдат в то время. Потому что много были, понимаете, против. No Ocidente, o impasse terminou, em parte devido à chegada de um número cada vez maior de tropas americanas ainda não desgastadas pela guerra. Era demasiado para as maltratadas e encurraladas tropas alemãs. Percebendo que nunca venceriam com tal desequilíbrio de forças, aceitaram um armistício, que equivalia a uma rendição. As belas promessas de 1914 não tinham sido cumpridas. Embora os alemães fossem humilhados,
Nenhum dos lados obteve a glória ou a vitória clara que fora garantida no início. Mas 9 milhões de homens morreram numa nova guerra em que a matança fora mecanizada, industrializada, inevitável. O mundo nunca mais recuperaria as certezas de 1914. 4 impérios foram derrubados no final da guerra. Mas as cicatrizes psicológicas eram enormes. No mundo do pós-guerra, poucos podiam acreditar de novo que uma tal guerra tinha justificação. Mais desconfiados de políticos e generais, os sobreviventes estavam decididos a não se deixar levar de novo. A República tinha 4 anos quando rebentou a Grande Guerra. Era então Presidente da República Manuel Arriaga, o primeiro Presidente. E Presidente do Ministério, como se dizia no tempo, Bernardino Machado. Ele fez uma declaração na altura ao Parlamento em que dizia que Portugal tinha que ser cauteloso, mas realmente que Portugal deveria cumprir as obrigações que tinha para com a Inglaterra. Só isto. Os primeiros anos da República, depois da monarquia, correram de uma maneira mais ou menos tranquila. Tinha havido as incursões monárquicas em 1911 e 12, que foram difíceis, mas o governo de Afonso Costa, que é de 1913, o primeiro, o governo de Afonso Costa, consegue equilibrar o orçamento, que era o problema mais grave do nosso país. A Constituição de 1911 assegurava uma república parlamentar, democrática, era realmente, estava a funcionar bem. Havia os partidos republicanos, que eram os partidos que tinham saído do velho Partido Republicano Português, o Partido Democrático, do Afonso Costa, o Partido Evolucionista, dos amigos de António José de Almeida, que mais tarde foi Presidente da República, e o Partido Unionista de Brito Camacho. Os dois primeiros eram partidários da entrada de Portugal na guerra. O terceiro era mais partidário da neutralidade de Portugal. Porquê? O que é que estava em jogo? O que estava em jogo para Portugal era, em primeiro lugar, salvar as nossas colónias das cobiças alheias. Tinha havido uma tentativa de partilha entre alemães e ingleses antes do começo da guerra. E, portanto, era necessário assegurar também que, na mesa da Conferência de Paz, Portugal tivesse o seu lugar. As grandes figuras do tempo, Dom Manuel II, que estava exilado em Londres, era partidário da intervenção de Portugal na guerra. Teixeira Gomes, que era o ministro plenipotenciário em Londres, e João Chagas, em Paris também. Mas a grande figura deste período, para além de Afonso Costa, é sem dúvida Norton de Matos, que vem depois de ter sido governador em Angola e que é primeiro-ministro das colónias e depois ministro da guerra. É ele que consegue o célebre milagre de Tancos. Esse milagre de Tancos que fez com que se organizasse 30 mil homens para estarem dispostos a entrar na guerra. Partidários da guerra eram Jaime Cortesão e Raul Proença, grande polemista. Mas o problema é que a Inglaterra não queria que Portugal entrasse na guerra. O pretexto para que isso acontecesse veio a ser dado pela apreensão dos navios alemães nos portos de Lisboa em fevereiro de 1916. A Alemanha não gostou, declarou a guerra a Portugal em março de 1916. Desde então faz-se um esforço brutal para assegurar um corpo expedicionário na Flandres e para assegurar a nossa presença em África. 55 mil homens na Flandres, 45 mil homens em África. Mas havia
adversários da entrada de Portugal na guerra. Entre eles, Sidónio Pais, que foi ministro plenipotenciário em Berlim, e que, de regresso a Berlim, conspirava justamente na sede do jornal A Luta contra aqueles que preconizavam e apoiavam a intervenção de Portugal na guerra, com o descontentamento provocado pelas mortes, com o descontentamento provocado por tudo aquilo que se passava em matéria de abastecimento nas grandes cidades, a verdade, com os tumultos e com as greves, chega-se a uma tentativa revolucionária. Essa tentativa é feita, em primeiro lugar, por Sidónio Pais, que em 5 de dezembro de 1917 toma o poder pela força. É, então, o período da ditadura. Ditadura que depois tenta mascarar com uma espécie de plebiscito em que ele é eleito para Presidente da República e, simultaneamente, em que Sidónio Pais é também o chefe do governo. Mas muitos dos seus partidários não gostaram desta concentração de poderes na mão de um só homem. Sob certos aspectos, Sidónio Pais foi um precursor dos movimentos autoritários que vinham aí, depois com Mussolini e com, muito mais tarde, Primo de Rivera e também com Hitler. A verdade é que o descontentamento começa a levar contra Sidónio Pais, o qual será morto em 14 de dezembro de 1918, assassinado no Rossio. Foi um período de sangue, foi um período de represálias. 2 meses antes do assassinato de Sidónio Pais, foi assassinado um grande democrata, um aristocrata, mas ao mesmo tempo pré-fresco, quer dizer, radical, democrata, o Visconde da Ribeira Brava, num acontecimento tristíssimo que ficou conhecido pela leva da morte. Este Visconde da Ribeira Brava era o tio-avô da atual esposa do nosso Dom Duarte Nuno.